Hoje eu venho aqui trazer para vocês a recomendação de um documentário chamado The Red Pill, ou então, traduzindo, a Pílula Vermelha. Mas como eu sei que infelizmente a maior parte das pessoas não vai parar 2 horas para assistir um documentário, eu também vou contar um pouco da história dele, porque eu acho que realmente são informações que as pessoas deveriam ter acesso, sabe? É algo que eu realmente acredito que vale a pena ser assistido. Então, mesmo que você não vá assistir o documentário inteiro, assista esse vídeo para conhecer a história, pelo menos, um resumo dela. Até porque não é tão fácil assim encontrar uma versão legendada desse documentário. Infelizmente ele não veio para Netflix, por exemplo, por causa do viés ideológico dele. Só que o mais curioso, e acredito que o que torna esse documentário ainda mais interessante, é o fato de que ele foi produzido por uma esquerdista, por uma militante do feminismo. The Red Pill foi dirigido, escrito e produzido por Cassie Jaye. E o fato de ela ser feminista é tão importante, tão relevante, que o começo do documentário é contando a história dela, contando a jornada dela e os motivos que levaram ela a se identificar como feminista. Ela mostra também que as suas produções anteriores, os outros documentários que ela produziu, também já tinham esse engajamento social mais voltado às pautas de esquerda. Ela produziu ali um documentário que tinha como foco as famílias gays, trazia essa discussão sobre os valores familiares, e era um documentário pró-casamento gays, essas coisas. Também produziu um outro documentário sobre educação sexual e a gravidez na adolescência das garotas. E nesses trabalhos anteriores ela colocava ali toda a sua visão ideológica, o que ela acreditava sobre essas pautas. E o objetivo desse documentário, The Red Pill, era o mesmo. Na verdade, como ela se identificava como feminista, ela estava buscando uma pauta até que ela se deparou com um site chamado A Voice for Men, e ela entendeu que era naquele site onde se perpetuava a tal cultura do estupro da qual ela tanto tinha ouvido falar. Então ela começou a ler alguns textos, entender por que tinham esses homens horríveis, que tentavam lutar contra o empoderamento das mulheres, que lutavam para perpetuar essa cultura do estupro, de onde é que saíam essas mentes doentias. Ela decidiu então ir atrás, Ela já tinha tanto ouvido falar sobre isso, mas agora ela começou a trabalhar em cima disso para produzir o seu documentário. Então, The Red Pill era para ser originalmente uma obra feminista contra a cultura do estupro. Só que quando ela começou a pesquisar, ela entrou em contato com as pessoas que estavam por trás do A Voice for Men, ela começou a entrar também em contato com outros homens que faziam parte de movimentos que lutavam pelo direito dos homens. Ela começou a conversar com essas pessoas, a pesquisar, a entender mais a fundo o que elas estavam falando. O documentário mudou completamente de direção. E é uma ironia muito grande, porque se você já discutiu com alguma feminista na sua vida, ou se você é uma feminista, provavelmente você já usou, você já ouviu esse argumento do vai estudar, você precisa estudar, estuda um pouco mais para você entender. E acontece que essa feminista em questão fez exatamente isso. Ela teve que ouvir o outro lado para fazer o seu trabalho, para fazer o seu documentário, e quando ela se propôs a ouvir o outro lado, ela percebeu que estava errada. E acabou, no final das contas, se tornando antifeminista. E é sério, tudo que ela fez foi literalmente ouvir. Ela só teve que escutar os argumentos. No documentário ela queria fazer a exposição daquele lado que perpetuava a cultura do estupro, e para isso ela precisou escutar cada um dos depoimentos, organizar eles para poder fazer a sua edição. Ela ofereceu contrapontos. É muito interessante que ela gravou, documentou também a sua reação às entrevistas desses homens. Ela ia mostrando como os ideais feministas dela, pouco a pouco, iam se chocando com as informações que ela passou a conhecer depois que foi pesquisar. Ela constatou que esses homens, que eram chamados de machistas, de estupradores, de misóginos, que eles eram socialmente conhecidos dessa forma, principalmente no meio em que ela estava inserida, eles não eram nada do que ela esperava ou do que ela podia imaginar. Era completamente diferente. Ela começou a ver como esses homens estavam sendo coagidos, como essa cultura feminista, essa cultura dos grupos coletivistas, tentava a todo custo calar as pessoas que discordavam ou que tentavam simplesmente oferecer um contraponto, lutar pelos seus próprios direitos. Os homens lutando pelos seus direitos era ofensivo para os grupos feministas. E tudo isso é muito bem retratado através de imagens reais nesse documentário realmente incrível, produzido pela Cassie Jaye. Então, como eu disse agora há pouco, ela apresentou contrapontos. Ela mostrou os depoimentos dos homens, os depoimentos dela, entendendo melhor toda a situação, e depoimentos de feministas, ou de homens e mulheres que defendiam o feminismo, que eram favoráveis à causa, estudiosos,
professores de universidade defendendo o feminismo, e é muito nítida a diferença dos argumentos. É muito nítida. E uma coisa que me deixou especialmente chocado é perceber como os homens que falavam contra o feminismo sabiam exatamente todos os argumentos que as feministas usavam. Eles sabiam replicar, eles diziam: ah, as feministas acreditam nisso, nisso e naquilo, e nós acreditamos no contrário por esse e esse motivo. Eles conheciam todos os argumentos do feminismo. Enquanto as feministas, os defensores do feminismo entrevistados no documentário, quando eles tentavam falar das posições dos grupos defendidos pelos homens, eles não sabiam de nada. Eles não sabiam quais eram os motivos pelos quais os homens estavam defendendo as suas pautas, eles não sabiam sequer o que essas pessoas estavam defendendo, do que elas estavam reclamando, não sabiam, criavam suposições que, comparando assim, colocando lado a lado o que eles supunham que os homens estavam dizendo e o que de fato os homens estavam dizendo, existia um oceano de diferença aí no meio. O que deixa muito claro que as pessoas que se engajaram contra o feminismo fizeram isso cientes do que o feminismo representava. Conheciam o feminismo melhor do que as próprias pessoas que defendiam o feminismo. Estudaram aquilo muito mais a fundo. Enquanto as feministas, os defensores do feminismo, não faziam ideia do que o outro lado dizia porque eles nunca param para escutar. Na verdade, uma das coisas que o documentário deixa mais claro é como o lado dessas militâncias coletivistas está apenas tentando calar quem tenta se opor, como eu já disse. Isso fica claro em diversos momentos do documentário. Você vê uma manifestação feminista onde todo mundo tá lá brigando, lutando pelos seus direitos, um negócio comovente, muitas pessoas em apoio, e aí você tem um contraponto em uma manifestação dos homens lutando pelos seus direitos, um grupo muito mais reduzido, e ao redor dessa manifestação dos homens, várias pessoas lutando contra essa manifestação, chamando ele de machistas, dizendo que eles queriam matar mulheres e coisas absurdas que não tem nada a ver com o manifesto inicial. Eles não foram ouvir o que essas pessoas tinham a dizer, eles foram impedir que essas pessoas dissessem o que elas queriam dizer. E isso, meus queridos, é um dos sintomas mais graves de todo o coletivismo que foi implementado pela esquerda, porque ele simplesmente impede, trata como piada, como ofensa, como um crime quando os opositores tentam se manifestar. Se um homem tenta falar dos seus problemas, ele é tratado como piada. As pessoas falam: oh meu Deus, como os homens sofrem, né? Nossa, deve ser muito difícil mesmo ser um homem. Ele vira piada. As pessoas não querem saber dos problemas dele, não importa que você mostre fatos, estatísticas, evidências históricas incontestáveis. Você tem toda a lógica, tudo isso ao seu favor, mas eles não estão nem aí. Eles vão desconsiderar tudo, mandar você calar a boca, você não pode reclamar, você é homem, você fica quieto, você se coloca no seu lugar, você não fala nada porque você é privilegiado. Muito privilegiado. E no meio dessa chuva de argumentações, a gente tem uma Cassie que vai ficando cada vez mais confusa, que vai percebendo que talvez aquilo tudo em que ela acreditava e aquilo pelo que ela lutava e as pessoas contra quem ela lutava, de repente eram completamente diferentes do que ela sempre viu. Isso porque ela estava num movimento que nunca parou para escutar o outro lado, que pregava que o outro lado era um intolerante, praticando a intolerância nos mais altos níveis. Você vê que os homens que se engajaram nessa luta comeram o pão que o diabo amassou para tentar manifestar suas ideias. Vários deles que saíram de vertentes feministas, sim, mas começaram a estudar mais sobre o tema e perceber o quão injusto eram os movimentos que diziam defender uma igualdade que passava muito longe disso, que na verdade defendia cada vez mais a segregação e, pior do que isso, tentava calar com todas as suas forças o outro lado que também tem os seus problemas, tratando essas pessoas como se não fossem humanos. Tem uma frase no documentário muito interessante que fala isso. O único propósito do feminismo agir dessa forma com os homens e da sociedade como um todo tratar os homens assim é porque deixaram de ver os homens como humanos. A desumanização praticada contra o homem é sintomática. E se você ousa dizer isso em voz alta, você é um maluco, você é um monstro, você está se vitimizando, você não pode falar isso, porque o homem tem que ser o privilegiado, tem que ser o opressor. O homem não pode em nenhuma circunstância ser a vítima. 92% dos homicídios não representa nada. 80% das vítimas de suicídio não representa nada. 93% das mortes em acidente do trabalho não representa nada. Ficar com a custódia do filho em menos de 20% dos casos não importa, ninguém dá a mínima. The Red Pill faz um excelente trabalho em expor tudo isso de forma clara, em expor como o homem sim foi tratado como descartável
sustentável ao longo de toda a história, apresenta o outro lado da narrativa. Por isso, a analogia com a pílula vermelha de Matrix, para você escolher essa pílula e se libertar de uma narrativa que é completamente fantasiosa. Assista o documentário e tire as suas próprias conclusões. Como eu já disse, ele foi produzido por uma mulher que era realmente feminista, militante feminista, ela deixa isso claro. Foi produzido por uma pessoa que tinha interesse legítimo em apresentar os dois lados. Eu posso até dizer que ele nem foi produzido de forma imparcial, ele foi parcialmente produzido pela perspectiva feminista. Acontece que ela não se sustentou por si só. Colocando os contrapontos e apresentando as duas narrativas lado a lado, o telespectador não é induzido a perceber qual lado pode ter mais a razão. Ele simplesmente percebe. Por isso eu insisto que essa é uma obra praticamente obrigatória. Eu estou aqui tentando fazer com que mais pessoas conheçam esse documentário que realmente é maravilhoso, traz a versão da história que infelizmente tantas pessoas fazem todo o esforço para tampar os olhos e os ouvidos, não ver e nem ouvir nada sobre, e é exatamente por isso que ele é tão importante. Pega logo essa pílula vermelha, acho que já deu de se enganar, né? É isso, galera, eu espero mesmo que vocês assistam e que vocês gostem dessa recomendação. Deixa o seu like, seu feedback, o que você achou do documentário, ele te fez abrir os olhos, ele mudou a sua opinião, ou de repente fortaleceu mais ainda uma opinião que você já tinha, ou não teve esse efeito? Diz aí o que você achou, deixando seu like também no vídeo, compartilha para que mais pessoas conheçam essa obra. Como eu já falei tantas vezes aqui, é importante que mais pessoas assistam, então, já que o documentário é longo, é em inglês, é meio inacessível, de repente compartilha esse vídeo para as pessoas conhecerem a história e se elas se interessarem, de repente elas podem ir atrás do documentário também. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito para mais vídeos como esse, ativa o sininho para receber as notificações. Muito obrigado mesmo pela sua audiência, agora eu vou indo, vou ficando por aqui, valeu, até mais, fui! De olhos bem fechados, eu me liberto e vejo que tenho meu lugar, morrer calado com